Se você já se sentiu frustrado com a sua fé, assim como já aconteceu comigo, então esse vídeo é para você. Nós crescemos ouvindo que a fé é a certeza de coisas que não vemos, é acreditar em algo que nós não conseguimos ver. Isso é verdade, mas por muito tempo eu entendia essa certeza como se ela fosse um sentimento, algo que eu deveria sentir, uma paz inexplicável que simplesmente me invadiria e me faria seguir em frente. Eu esperava que a fé me levasse no colo, sabe? Sem esforço, sem luta. Só que conforme o tempo vai passando e nós vamos crescendo, a vida real vai nos mostrando que essa história não é a história completa. A fé que eu esperava sentir nem sempre vinha. Os medos, as dúvidas, as incertezas, elas ainda estavam lá. Elas sempre estavam lá. E como resultado eu me sentia um cristão mais fracassado. Um cristão que tivesse uma fé fraca. Eu me via como um espectador da minha própria jornada espiritual, sabe? Esperando que algo sempre acontecesse, que Deus movesse o ponteiro do relógio para que eu pudesse finalmente viver a fé que eu tanto ansiava. Eu conheço a dor de orar, de ler a Bíblia, de querer acreditar, mas ainda, sabe, me sentir paralisado, incapaz de agir. Enfim, e foi nessa luta, foi nesse deserto espiritual que eu tive um insight. A fé não é um sentimento que você sente. A fé é uma ação que você faz. A fé não é um estado de espírito. A fé é um músculo espiritual que precisa ser exercitado para se fortalecer. Agora, você que está assistindo esse vídeo, você já se sentiu frustrado ou frustrada porque a fé ela não funciona como você esperava? Você tem esperado a fé vir até você, ao invés de você ir em direção à fé? Sabe, o seu desânimo com a fé pode ser, na verdade, um convite para descobrir que a fé é ativa, que a fé é poderosa. Só que para entender isso, nós precisamos ir direto para a fonte, ou seja, para a Bíblia. E a Bíblia nos mostra que a fé não é uma ideia abstrata. A fé é algo que move, que age, que se manifesta. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, isso na versão Nova Almeida atualizada, tá? Lá em Hebreus 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não se veem. Esse é o verso que muitos conhecem. A fé é uma certeza, é uma convicção. Mas como que essa certeza se manifesta? O livro de Tiago nos dá a resposta, e ela é um soco na nossa mentalidade, nessa mentalidade passiva que nós temos. Tiago 2, verso 17, diz assim: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago nos diz que a fé sem ação é como se fosse um corpo sem vida. Uma crença que não se manifesta em atitudes é vazia, é inútil. A fé não é um estado de espírito, a fé é um ato de confiança. Vamos colocar isso de uma forma mais simples de você entender. Eu quero que você pense num paraquedista. A fé que esse paraquedista tem no paraquedas não é um sentimento que ele sente lá dentro do avião, não. A fé que ele sente no paraquedas está na ação de saltar. Se ele não salta, ele vai ficar com o paraquedas nas costas, mas a sua fé é inútil. Essa fé não vai o salvar. O sentimento de paz pode vir do salto, mas a fé, a verdadeira fé, foi a ação de pular.
Isso nos mostra que a fé tem que ser maior que o nosso medo. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui. Ou seja, o paraquedista, para pular, ele tem que ter fé. E a fé tem que ser maior que o medo, porque senão ele não pula. Vamos para mais um exemplo bíblico. Vamos falar de Gideão. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas ele tinha uma promessa de Deus que ele libertaria Israel. Só que a fé de Gideão foi testada não por um sentimento, mas por uma ação. Como assim, Jaci? Olha só. Deus não pediu para que ele orasse mais. Deus pediu para ele agir. Ele teve que derrubar o altar de Baal do seu pai, marchar com 300 homens contra um exército gigante, com mais de 30 mil homens. E no final quebrar vasos de barro e gritar em meio à noite. Ele não sentiu a fé, ele agiu a fé. Quer mais um exemplo? Exemplo de Davi. Davi não simplesmente sentiu que ele venceria Golias. Ele agiu na fé. Ele pegou 5 pedras, colocou naquela funda e correu em direção ao gigante. A fé de Davi não era uma paz interior, mas era a ação corajosa de ir para o campo de batalha. Ele não esperou que a paz viesse até ele. Ele agiu. E ao agir, a paz e a vitória vieram. Mais um exemplo? A mulher com hemorragia. Essa mulher ela não esperou que a dor dela fosse embora para ela se aproximar de Jesus. Ela agiu com fé. Ela estendeu a mão e tocou na roupa de Jesus. A fé dela não foi só um sentimento, foi uma ação. Você não precisa esperar a tua dor passar para você ir ao encontro de Jesus com fé. A fé não é uma reação ao que você sente. A fé é uma decisão, é a decisão de agir, mesmo quando o seu corpo treme, mesmo quando a sua mente duvida, mesmo quando o seu coração treme. A sua fé tem sido uma crença passiva ou a sua fé tem sido uma ação corajosa? Você tem esperado a certeza para poder agir? Ou você tem agido para manifestar a certeza? Meus amigos, minhas amigas, a sua fé, a sua ação de fé, por menor que seja, é uma semente de uma grande manifestação do poder de Deus. A fé estática, a fé parada, a fé sem ação, aquela que só acredita, mas não age, nos leva a um ciclo de frustração e de estagnação. Ela nos rouba o nosso potencial e nos afasta da plenitude da vida em Cristo. Por exemplo, a paralisia pelo medo, quando você trava pelo medo, é quando a fé parada, a fé estática, nos diz que nós devemos esperar que o medo vá embora antes de agir. Só que a fé verdadeira é agir apesar do medo. É como aquela mulher com hemorragia que estendeu a mão para tocar nas vestes de Jesus. Ela não esperou que a dor fosse embora, ela agiu na fé. Autossabotagem e culpa, a fé estática nos leva a nos culpar pelos fracassos, pelos nossos fracassos. Quando as coisas dão errado, a gente pensa, é minha culpa, minha fé não foi forte o suficiente, mas a fé não é perfeita. Ela é uma jornada de altos e baixos, de vitórias e de derrotas. A nossa ação de fé, mesmo que não dê o resultado que nós esperamos, é um ato de obediência que agrada a Deus. O mundo não precisa de mais pessoas que acreditam em Deus, o mundo precisa de mais pessoas que agem como se Deus fosse real, e Deus é real. Nós não podemos ter ausência de testemunho. A sua fé, quando é manifestada em ações de amor, ações de perdão, de serviço, de coragem, de testemunho, esse sim é o maior testemunho que você pode dar para o mundo. E olha, eu vou te dar um exemplo pessoal meu, de novo. Todo vídeo eu dou um exemplo, né? Por muito tempo eu me senti paralisado com relação à fé.
Eu me sentia paralisado com relação ao que eu precisava fazer. Eu me sentia com medo, paralisado de fazer esses vídeos. Eu sentia que Deus tinha um plano, mas o medo de falhar, o medo de não conseguir, o medo de ser julgado por vocês, por ser criticado por quem assiste, isso tudo me impedia de agir. Eu achava que precisava de mais oração, de mais estudo, de mais sentimento de fé. Mas a verdade é que eu só precisava de um ato de coragem. E foi só quando eu me sentei aqui e comecei a dar o primeiro passo, a gravar o primeiro vídeo, a falar a primeira palavra. Foi aí sim que a minha fé se tornou real. A certeza veio com essa ação, a ação de fazer, de ir, mesmo com medo. Eu não esperei ter certeza para agir. Eu agi para que essa certeza viesse. E hoje eu tenho certeza realmente que era o certo a se fazer. O que você tem esperado para começar? Qual é o primeiro passo de fé que você tem adiado, que você tem procrastinado por medo, por insegurança? Queridos, a fé não é uma corrida de velocidade. A fé é uma jornada de persistência. A cada passo de ação que você dá, você se aproxima mais do plano de Deus para a sua vida. A fé é uma ação. E a boa notícia é que você pode começar isso hoje, você pode começar isso agora. Você pode começar por meio de ação de confiança, que é ao meio da incerteza fazer um ato de fé. Não espere uma resposta para orar, mas ore confiando que a resposta vai chegar. Não espere a cura para perdoar, mas perdoe na fé de que a cura virá. Você pode começar tendo ações de obediência, porque a fé mais poderosa é a que se manifesta em obediência. Lembra de Abraão? Que quando ele ouviu o chamado de Deus, e partiu sem saber para onde ele ia. Ele não esperou que Deus lhe mostrasse o mapa completo. Ele agiu na fé, um passo de cada vez. Moisés também. No começo ele estava receoso, ele estava com medo, questionando Deus o tempo todo, porque ele estava com medo, ele não ia conseguir, ele não queria. Mas mesmo depois de tudo isso, ele agiu com fé. Ele acreditou naquilo que Deus estava propondo. E foi, mesmo com medo. Ação de coragem. O medo é o oposto da fé. E a ação de fé mais poderosa é a que se manifesta também na coragem. É a coragem de ser vulnerável, a coragem de pedir perdão. O perdão é uma das coisas mais difíceis que o ser humano precisa fazer. É a ação mais difícil que um ser humano precisa ter. É o pedir perdão, e você sabe disso. É a coragem de tentar de novo. É a coragem de se levantar depois de uma queda. A sua fé pode ser o que você precisa para sair do lugar. Não é uma emoção. É um músculo espiritual que se fortalece com a ação. E o seu maior ato de fé pode ser apenas se levantar agora e dar o primeiro passo. Eu sei que pode ser difícil. Eu sei que o medo pode ser paralisante. Mas eu te convido hoje a deixar de lado a sua fé estática, a deixar de lado essa fé parada e abraçar de uma vez por todas a sua fé ativa, a sua fé que se movimenta. Não espere sentir a fé. Haja na fé e a certeza virá. O descanso virá. A paz virá. Os sonhos de Deus para a tua vida virão. Eu te convido a fechar os olhos por um momento e pensar no seu maior desafio, no seu maior medo, na sua maior incerteza. Pense agora naquela decisão que você tem adiado. E aí agora no seu coração, decida que você vai dar o primeiro passo de fé. Decida que você vai agir.
e que você vai confiar que Deus estará lá para te encontrar. Eu te convido a orar comigo, mostrando que você está pronto para agir na sua fé. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque nós entendemos que a fé sem movimento não existe. Que nós precisamos nos movimentar, que nós precisamos dar o primeiro passo. Queremos te pedir, Senhor, com a graça de Jesus e com o toque do Espírito Santo, que nós possamos nos levantar agora e dar o primeiro passo, entendendo, Senhor, que a nossa fé tem que ser maior que o nosso medo. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a transpassar todas essas barreiras, todos esses obstáculos. Nos ajuda, Senhor, a entender que nas Tuas mãos nós somos capazes de coisas maravilhosas, que com a Tua força, com o Teu poder, nós podemos perdoar, nós podemos dar passos importantes na nossa vida e tomar decisões que temos medo de tomar. Nós entendemos também que tudo isso precisa estar alinhado com a Tua vontade e com o Teu propósito para a nossa vida. Então nos clareia o nosso caminho, Senhor. Preenche a nossa mente com coisas boas, com coisas de boa fama, com coisas gostosas, com coisas que façam bem. E só assim, Senhor, com o Teu Santo Espírito, com o Teu preenchimento na nossa vida, nós vamos perder o nosso medo e entender que a fé é muito maior, mas a fé é maior a partir do momento em que entramos em ação. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados, é o que te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a sua fé não será medida pela intensidade que você sente, mas pela coragem do que você faz. Fez sentido esse vídeo para você? Comenta aqui, compartilha, siga, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para quem você acha que deve receber essa mensagem, alguém que você percebe que tem mais medo do que fé, alguém que está perdendo a fé, ou alguém que se diz fiel e não entra em ação para nada. E todo dia, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, nós teremos vídeos aqui maravilhosos para você. Então, não esquece de ativar os sininhos para receber a notificação de vídeos novos todos os dias, tá bom? Deus abençoe você, obrigado por ficar comigo até agora, fique com Deus e amanhã a gente se vê às 7 horas da noite. Um abraço, tchau.